Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor. Você é a causa da nossa alegria, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Hoje nós vamos realizar o último programa dedicado ao quinto mandamento da Lei de Deus, não matar. E vamos terminar com uma citação do Concílio Vaticano II, reproduzida explicitamente no parágrafo 2317 do Catecismo da Igreja Católica, que trata do risco da guerra. Risco que sempre vai existir enquanto existir a humanidade. Falei no programa anterior que dos 4 cavaleiros do Apocalipse, do livro do Apocalipse de São João, 2 andam bem juntos. O cavaleiro que significa a guerra e o cavaleiro que significa a morte. Mas a visão de futuro do cristão diante desse risco, diante dessa possibilidade, é otimista ou é pessimista? Como pensa a igreja? O que é que a igreja diz para os seus filhos e para todos os homens diante da contínua possibilidade de guerras em nível local ou até universal? Vamos ao texto. Na medida em que os homens são pecadores, o perigo da guerra ameaça-os e continuará a ameaçá-los até a vinda de Cristo. Mas, na medida em que, unidos na caridade, superam o pecado, superadas ficam também as violências, até que se realize aquela palavra: com as espadas forjarão arados e foices com as lanças. Não mais levantará a espada povo contra povo, nem jamais se exercitarão para a guerra. Isaías capítulo 2, versículo 4. Uma posição bastante realista. A igreja não nega esse risco, não pode esconder, e se o fizesse, ela não corresponderia à realidade. E a realidade é que em tantos países, em 5 continentes, nós temos muitos que no presente momento põem em risco a paz dos seus cidadãos, a paz da sua região. Conflitos, rivalidades, hostilidades, ódios declarados, promessas de vingança, mágoas, ressentimentos entre as nações, entre os povos, entre etnias, entre culturas, entre regiões até, entre religiões, ou conflitos marcadamente de natureza ideológica ou filosófica ou política, religiosa, reitero. Tudo isso até a segunda vinda de Cristo ocorrerá. Mas reparem como é que a igreja trata da possibilidade de reação, a visão positiva, otimista da igreja, em que reside a possibilidade bem concreta de se reverter esse quadro, de se construir, de se defender, de se implementar a paz na comunidade humana. Na medida em que, unidos pela caridade, superem o pecado, superarão igualmente as violências. Unidos pela caridade, a caridade que não se alegra com a injustiça, que não se rejubila, que se rejubila com a verdade, que tudo crê, que tudo espera, que tudo desculpa, que tudo suporta, a caridade que não se alegra com o mal do próximo, mas com o bem do outro, a caridade que é paciente, a caridade que é oblativa, a caridade que quer de fato o bem do outro e ao querer o bem do outro quer também o seu próprio bem. Essa caridade leva o homem a superar o pecado, a pensar não apenas em si, a renunciar àquilo que ofende a si, ao próximo e a Deus, e assim ele contribui para a consolidação da paz. E são tantos no mundo que lutam pela paz. A igreja, diante da violência, tem essa visão otimista. Porém, ela não esquece de falar, é caridade, é superação do pecado. Só assim temos a paz.